Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, nos dirige agora através do Teu Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é a relação da fé para com a salvação. Está em Efésios 2, do 1 ao 10, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre o qual também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pois pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o que é graça? Primeiro, é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Salmo 90, 17 fala isso. Diz: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Graça também é a soma das bênçãos que uma pessoa recebe sem merecer de Deus. Salmo 84, 11 e 12 diz: Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Graça também é a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme. Romanos 5, do 12 ao 17. Romanos 5, do 12 ao 17,
diz assim: porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a fé, como foi definida no estudo anterior, ela começa conhecimento, é definida como conhecimento, crença e confiança. Você ouve falar de Jesus, você crê em Jesus e você confia que Jesus é capaz e tem condições total, sem desconfiar de que ele tem o poder de nos dar a salvação. A fé, ela é a condição pela qual somos salvos. É o meio de nos apropriarmos do dom. Dom aqui quer dizer presente de Deus, a vida eterna. O dom de Deus, o dom gratuito de Deus, é um presente para cada um de nós que crê em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. É a vida eterna. A fé mesmo, ela não salva, mas é a condição. Condição quer dizer circunstância, contexto, quadro, plano e ponto. Isto quer dizer a condição. A fé é a condição para que nos leva à salvação. Alguns acham uma grande dificuldade quanto à relação da fé, das obras e com a salvação. Alguns acham complicado a relação da fé e das obras com a salvação. Mas nossas obras manifestam a nossa fé. O fruto mostra a qualidade e a condição da árvore. Quando um cristão aceita Jesus Cristo, ele vai praticar as obras boas da fé,
ele vai praticar aquilo que um cristão pratica. Com um pé de coco, ele só pode dar coco. E ele dá coco bom, ruim, dá muito coco, dá pouco coco, mas ele só dá coco. A mangueira só dá manga, de boa qualidade, de qualidade mais ou menos, ou pouca manga ou muita manga. O cristão, conforme ele vai crescendo na fé, ele vai praticando as obras do cristianismo. Ele vai praticando aquilo que Cristo ensinou. Os frutos são algo que é natural no cristão. O cristão pratica aquilo que um cristão deve praticar. Não é por obrigação e não é para ganhar nada em troca. Ele pratica porque agora ele é uma árvore boa que está firmada em Jesus Cristo. Ele conhece Jesus Cristo. Ele crê em Jesus Cristo. E ele confia em Jesus Cristo. Então, ele pratica as obras boas, porque a salvação, ela é pela graça. Nós vimos o que é a graça. E nós vimos também que a salvação é um presente de Deus que nos é dado sem merecimento. Nós recebemos a salvação sem merecer. Nós cremos em Cristo porque nós ouvimos falar de Cristo. Então nós cremos. E agora nós confiamos totalmente em Jesus Cristo. Nós entregamos a nossa vida a Ele, nós entregamos todos os nossos caminhos a Ele, nós deixamos os nossos delitos e os nossos pecados para trás, e a cada dia eles vão ficando mais longe de nossa vida. Essa é a relação da fé com a salvação. De graça nós somos salvos. De graça nós recebemos de Deus a vida eterna através de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Oremos. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, Pai. Graça te damos por tudo aquilo que tu nos deu sem merecer, Pai. De tu nos termos amado quando éramos ainda pecadores inconsequentes, pecadores perdidos, afastados de ti, sem nenhum compromisso com a verdade e a justiça, Pai. Mas tu nos deste de presente a salvação através da vida, morte e ressurreição do teu Filho eterno, Jesus Cristo. E hoje nós vivemos a vida de verdadeiros cristãos para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Pai. Toca no coração desta pessoa que está ouvindo esta mensagem
e que ela possa aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém.